Olá pessoal, tudo bem? Hoje no canal aqui do Curso Regra, convidado de honra, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, professor Márcio Andrade, professor de gramática aí, o Márcio dá aula em um monte de lugar, junto comigo inclusive, né Marcião? E aí tamo Isso junto. aí. Fala Marcião, como é que você tá? Beleza, obrigado. É o Curso Regra, o Elias, por esse convite. Foi uma honra, né, ser convidado para tratar de assuntos aqui com o Elias, que é o mestre aí da produção de texto. Eu que agradeço, Marcião, eu que agradeço a sua parceria, né? Parceria de anos de trabalho junto aí, né, Marcião? E eu queria, antes da gente começar o bate-papo, Márcio, pedir para o pessoal curtir e compartilhar, né, o nosso bate-papo aqui, para que a gente possa atingir mais pessoas, né, Márcio? Afinal de contas, muitas pessoas aí, né, tem o YouTube, tem o Instagram aí como canal de conhecimento, busca pelo conhecimento, que a gente vai fazer aqui nada mais é do que propagar o conhecimento, né, Marcião? É isso aí. E tem muito conhecimento de baixa qualidade. E é importante que se faça, né, a exaltação de canais como o seu, porque aí nós sabemos que, né, vamos beber da fonte pura, né? Obrigado, Marcião. Obrigado aí pelas palavras, pelo elogio e você sabe que a admiração, o respeito aqui é recíproco, né, meu irmão? Tamo junto. Tamo junto. Marcião, é o seguinte, cara, Elias, estava conversando com os meus alunos esses dias e a gente estava falando do processo argumentativo da redação, né? Eu até lembrei de você quando um dia a gente estava conversando na sala dos professores e a gente comentou um pouquinho desse processo argumentativo aí, né, da redação do Enem, que é essa questão da gente ter a dialética nesse processo, né, Marcião? E eu lembrei de você, cara, daquele nosso bate-papo. Você lembra daquele nosso bate-papo, não? Lembro sim. O que acontece, né, Elias? Essa boa e velha história da língua portuguesa encapsulada, né? Nós aprendemos aí a vida inteira que a argumentação ela é defesa pura, simples de posicionamento. E com os temas sociais que o Enem vem lançando nos últimos anos, não dá para fazer exatamente do jeito que se fazia aí há uns 10, 5, 3, 4 Aquele anos. jeito Então, quadradinho, né? Aquele jeito né, quadradinho de argumentação. e aí você é obrigado a inserir o conceito dialético, né, que é o conceito do terceiro elemento. Então você tem a tese, a antitese e a síntese, né? Então você, na verdade, não luta para defender um posicionamento, você luta para demonstrar os pontos dos posicionamentos opostos, Sim, gerando uma síntese que vai gerar lá embaixo a intervenção positiva, né? sim. E aí, aproveitando a sua deixa aí, né, Marcião? Eu costumo dizer que é muito mais prático na redação do Enem, né, Márcio? A gente gerar um problema, né? A gente gera um problema para que a gente possa solucionar depois, né? Então, o tema, né? Vem o tema lá, por exemplo, democratização do acesso ao cinema, né? Então, eu costumo dizer, por que o acesso ao cinema não é democrático, né? Faz essa pergunta para o tema e olha lá, por que, por exemplo, o preço do ingresso é muito caro, né? Não para a maioria, né, de alunos de escola particular, aquela coisa toda, não, mas assim, né, a gente sabe que tem muita gente que não consegue acessar o cinema porque não tem condições financeiras, né? Um dos problemas é esse. E aí a gente acaba criando o que você fala do terceiro elemento, né? Do tipo, tá aqui, né? O problema tá aqui. Agora, como que a gente vai solucionar isso? E eu lembrei Em, daquele nosso bate-papo que foi muito produtivo. E aí, né? E em especial esse tema aí que você citou foi talvez nos últimos anos, acho que foi a inauguração, se eu não me engano, do Enem nessa questão direcionada para tema social, E, né? Eu acho que foi eu acho, tenho a impressão de que esse foi o primeiro desses últimos anos. E a e, questão em especial desse tema é muito interessante, né? Hoje eu indo trabalhar cedo, né, 5 horas da manhã na estrada, num programa de uma rádio X lá, ouvi uma letra cujo título é Chuva de Honestidade. Vale a pena dar uma olhada nessa letra. sim, E eu lembrei automaticamente, depois eu até usei isso na minha aula. Hoje eu estava fazendo uma aula de análise de texto lá em Pirassununga. E aí eu lembrei disso, falei, puxa, eu vou usar isso na aula. Um aluno me perguntou, mas Márcio, vem cá, essa história aí da argumentação e tal, da conclusão no Enem, como é que funciona isso? Eu falei, ó, tem um exemplo da democratização do o acesso ao acesso ao cinema, cinema. em especial lá no Nordeste, né? Quando você pensa em tornar acessível o cinema em algumas regiões mais inóspitas do Nordeste, você não pode imaginar, primeiro, que se vá construir uma sala de cinema, né? O camarada não tem comida, não tem água, não tem. É o Fabiano de Vidas Secas indo ao cinema, não faz sentido. Sim, e aí você já gera um problema também, né, Márcio?
que a localização das salas de cinema é um problema, né? Porque É um como problema. é que o cara vai ter acesso ao cinema se não tem na localidade dele uma sala de cinema? Muito bem posto aí para o seu aluno e com certeza ele entendeu, né? E aí, ó, repertório cultural, Fabiano, Vidas Secas, né? E aí a gente começa, né? O que eu acho muito importante, né, Marcião? Eu não sei aí quantas lutas você tem travado aí, né? Da gente poder levar esse conhecimento para os nossos alunos, mas uma das coisas que eu acho mais importantes, na verdade, né, Márcio, é essa questão de repertório cultural, né? O quanto eu tenho batido nessa tecla, Márcio, de o aluno, né, o nosso aluno, carregar com ele um repertório cultural, né, para que ele possa inserir numa argumentação, numa introdução de um texto, né, que ele possa fazer reflexões a partir de um repertório. Acho que isso é muito importante, né, Márcio? E eu vou um pouquinho além até Elis, porque assim, o repertório é extremamente importante, mas a pergunta que se faz é o que é o repertório? Na verdade, o repertório é uma relação transdisciplinar, não é interdisciplinar, é trans, não tem começo, meio, fim. Né? As disciplinas, elas deixam de ser um fim em si mesmas e elas passam a se tornar ferramentas de acesso. Então, você hoje vai prestar uma prova da Unesp, né, como aconteceu nos últimos anos, você vai fazer uma prova da Unesp, você vai fazer uma prova de inglês, chega lá para a prova em inglês e tem uma questão de química em inglês. Né? Ou você está pegando, por exemplo, a questão da língua portuguesa, que hoje é um grande problema. Nós sabemos que a linguagem no Enem é a nota mais baixa que existe, e existe porque todas as competências linguísticas estão em praticamente todas as questões da prova. Sim, Né? sim. Hoje você é muito mais facilmente erra uma questão de matemática porque você não compreendeu o comando da questão, do que porque você não sabia matemática. Perfeito, Né? perfeito. E o que nós falamos sempre, né, Marcião? Competências e habilidades, né? Uma das competências e das habilidades é essa leitura e interpretação de texto. E a leitura e interpretação, às vezes, do próprio tema, né? Que é feita de maneira errada, né? Ele não Exato. consegue interpretar o tema de redação e aí acaba o quê? Fugindo ao tema e acaba zerando a prova de redação, né? Eu, como corretor do Enem, Márcio, vou falar para você do tema da inclusão do surdo na educação. Eu corrigi um texto que foi maravilhoso de um candidato, só que em nenhum momento do texto, ele disse que a inclusão era do surdo, ele disse da inclusão social de modo geral. E aí você é obrigado a zerar a redação do cara Era a porque redação. inclui, entendeu? Mas eu acho, Márcio, esse aspecto que você está levantando aí, e a gente aqui como né, transmissor aqui do conhecimento e tal, acho que também é relevante a gente falar um pouquinho dessa questão gramatical no Enem, Márcio, né? Abrir um parênteses aqui na redação e falar um pouquinho da gramática. E você, como especialista na gramática, aí, Marcião, o que você tem para falar isso da prova do Enem? O que você pode nos ajudar? Bom, eu não sou corretor, mas estou todo ano com você lá, né? Sim, Você, a gente estamos trocando as juntos fazendo o ideias, curso. né? Só não faço a correção porque eu Isso. sou preguiçoso. Juntos fazemos o curso, né, Márcio? Sou preguiçoso. E aí eu não gosto de fazer a correção. Mas a gramática é exatamente o que eu acabei de dizer. Isso não é mais só no Enem, mas no Enem tem um peso maior por conta da TRI, Sim, né? A sim, gramática, ela é essencialmente no Enem elemento ferramental. Não é? sim. Então, marcadores linguísticos, satélites linguísticos são imprescindíveis para que você consiga compreender coisas que não estão relacionadas diretamente com a língua portuguesa. Sim. Pega um exemplo simples assim, quer ver? 75 litros de gasolina vazaram do tanque. 75 litros da gasolina vazaram do tanque. Se eu perguntar para você em qual das duas frases você tem certeza total de que ainda havia gasolina no tanque? 75 litros de gasolina vazaram ou 75 litros da gasolina vazaram? Entendi. Essa preposição é que vai marcar para você a resposta correta. Pode ser que em língua portuguesa não tenha nenhum problema, mas em matemática vai mudar o resultado. Total, total, Total. total. Então, a gramática, ela ocorre sim no Enem, não ocorre como acontecia há 20 anos, ela ocorre como um mecanismo ferramental de Sim, acesso interpretativo. Se você não domina a gramática, você não interpreta. É simples assim. é sim. Interpretar texto não é ler texto. Não, não. E outra coisa que é importante, né, Márcio, que eu ensino os meus alunos, referente a essa questão gramatical, eu falo para eles que a competência 1 do Enem, ela não é só norma culta. Ela não é Ok. só norma culta. É você saber usar, por exemplo, uma inversão, que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando a gente explica gramaticalmente, né, tem gente que assusta, mas não.
né? Começar com é necessário, é primordial, é importante para você desenvolver, né, a temática, isso é muito importante. Então, uma inversão, por exemplo, que muito sabiamente, né, o professor Márcio ensina nas aulas de gramática, mas, né, semanticamente é mais importante do que o próprio, né, do que o próprio nome da gramática. Isso a gente não precisa saber mais, né, Márcio? É isso que é importante, né? É uma coisa muito interessante. Hoje, inclusive, eu também falei disso. Estamos no começo dos cursos, os cursinhos começaram agora e tal. E uma das primeiras aulas eu demonstro o que a gente chama de tríade linguística. Então, Sim, você tem a ferramenta, que é a gramática, você gramática, tem a semântica, e toda vez que você usa a ferramenta, mesmo que você não tenha intenção clara de fazer isso, você gera semântica, você gera sentido. O sim, problema está no terceiro elemento, que se chama pragmática, que é a aplicação consciente do que você tem nas mãos. Então, você, na verdade, tem três análises paralelas aí. Então, você tem uma análise mecânica, que seria a análise morfológico-sintática, que você precisa dominar, é claro que você certo, precisa. Embora eu não vá perguntar para você o que é uma oração subordinada, normalmente não se pergunta isso, para que você compreenda a maneira como isso se aplicou para a geração do sentido. sim, E compreendendo essa via, você consegue tanto perceber a aplicação de um terceiro elemento, como a sua própria aplicação. certo. Então você tem essa tríade inevitável aí para qualquer coisa hoje que tenha a ver com conhecimento. E eu costumo dizer, né, Márcio, eu falo para os meus alunos assim, o texto de redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Ele é diferente de um texto expositivo. E eu costumo dizer para eles o seguinte, quando lá, né, o aluno está lá no 8º ano, né, depois ele vem para o 1º ano do ensino médio para ter aula com o professor Márcio de gramática e tal, e o professor Márcio diz para ele assim, olha, oração, coordenada, sindética, adversativa. E o aluno vai para casa e decora, mas porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ele fica decorando para ele decorar, para ele fazer a prova. Mas, na verdade, né, semanticamente, a gente está dizendo para o aluno que, olha, esse é um operador argumentativo. Usando esse elemento, você tira o texto de ser expositivo e deixa o seu texto argumentativo, que é o texto do Enem. Que vamos ampliar aqui, né, Marcião? É o texto da FUVEST, é o Sim. texto da Unesp, é o texto de universidades particulares, né? Dissertativo argumentativo de um pré-conhecimento, né, dele, que ele traz, às vezes, lá do 8º ano, às vezes, do 1º ano do ensino médio, né, e que muitas vezes professores não ensinam da maneira correta também. Eu costumo dizer isso, que não é total culpa do aluno também, né? Do aluno falar assim, eu não aprendi. Não, não é que você não aprendeu, é que você aprendeu de maneira decoreba, né? Que já não acontece com o Márcio, né, Márcio? Que você, graças a Deus, Não, me ajuda não, não, muito. não dá para ser decoreba, não tem como. Ah, Mesmo porque se falar, por exemplo, de adversativos, adversativo indica oposição. Para, tio, para, que é o seguinte: o que é oposição? Eu sim, posso ter contradição, eu posso ter contradição, contradiscurso, sim, que é quando as ideias opostas não se excluem, e eu sim, posso ter eixos de compensação e de não compensação. Ou seja, a oposição pode ter característica positiva. pode ser Por característica exemplo, positiva, né? por exemplo, perdi o ano da escola, mas fui para a Europa. É compensação. Se eu inverter, o que acontece? Fui Não é para a Europa, negativo, mas perdi o ano da escola. É não sim, compensação. não Então, compensação. assim, não é só oposição, tem muito Não, mais sutilezas é ali. muito mais do que uma simples oposição, né, Márcio? E eu costumo dizer que, por exemplo, uma técnica que eu ensino, Márcio, até eu queria até comentar essa técnica com o seu aval aqui, né? Opa! Essa técnica que eu ensino, eu costumo dizer assim, quando você vai fazer um argumento, por exemplo, né? Você sabe que o tema de redação do Enem é um problema social Brasil, né? A gente fala lá, problema social Brasil, beleza. Aí, como o problema social Brasil está atrelado, por exemplo, à Constituição, eu costumo dizer que a Constituição Federal que não é cumprida, a lei que não é cumprida, ela gera um problema, né? Então, você pode dizer positivamente que a lei existe porque ela existe, né? E depois você usa um porém do tipo, usei o porém aqui, estou trazendo o problema para mim. Qual é o problema? A lei não está sendo cumprida. Então, assim, tecnicamente, né, dá para você usar isso como artifício para você construir um argumento. É um viés de argumento que a gente ensina, Márcio, tecnicamente, né? Mas, assim, lógico que a gente tem que expandir essa ideia, é lógico que a gente tem que trabalhar com essa ideia para que não possa ficar numa coisa, né, apenas técnica, apenas quadradinha. Não, a gente tem que ampliar essa ideia
para que o corretor possa olhar e falar assim, não, a sacada foi muito boa, né? Argumentar e chocar, né? É, Argumento é choque. Se você não tem ideias em oposição, inicialmente em oposição, não existe argumentação. Então você sim, precisa chocar. O que é chocar? É problematizar. problematizar. Isso é mais Ponto. Se o cara importante. não faz isso, ele vai despejar informação na redação e não vai fazer o que tem que ser feito. E vai E é ficar um com dos um grandes texto problemas do Enem. e vai ficar com um texto totalmente positivo, né? Eu disse num outro vídeo que eu gravei no meu canal, Márcio, que é uma informação que eu acho assim extremamente impactante, uma informação muito forte, né? Que 149 mil candidatos no ano de 2019, né, zeraram a redação do tema democratização do acesso ao cinema. Foi a ruptura do tema político com o tema social. Isso, entendeu? E aí o que aconteceu? Aconteceu que apenas 53 redações foram nota 1000. É uma disparidade muito grande, né? Absurda, né, cara? É absurdo isso. Então, eu costumo dizer que algo tem de errado, né? E esse algo que tem de errado, uma das minhas, né? Um dos meus pilares aqui, Márcio, que eu procuro defender, são 4 pilares. Uma introdução bem feita, né? Com contextualização, com um repertório cultural. 2 argumentos bem elaborados, argumentos com operadores argumentativos, e uma conclusão bem estruturada com 5 elementos. São 4 pilares de um texto. Né? Sim. Eu costumo dizer para os meus alunos que com esses 4 pilares, para uma boa redação, né, ele vai conseguir uma boa nota, que uma nota que vai transmitir para ele o quê? Segurança e confiança. Não adianta a gente almejar aqui e falar assim, não, nós vamos mostrar aqui a fórmula mágica da redação nota 1000. Não é Não isso. existe isso. Não existe isso. O mais seguro é o mais importante, né? Segurança e confiança. Eu acho que isso, Márcio, é o mais importante para que a gente possa passar para os nossos alunos, né? E para quem está assistindo esse vídeo aqui no meu canal, que eu acho muito importante a segurança e a confiança. Né, Marcelo? O que você acha disso? Eu acho isso imprescindível, Elias, por alguns motivos importantes. Primeiro, o aluno ele tem dificuldade de se dar bem nessa redação nova, esse modelo novo do Enem, primeiro porque ele vive um contexto inclinado ideologicamente. E isso acaba dando problema para ele. Sim. Né? Segundo, para que ele consiga aprender a fazer um bom texto no Enem, na FUVEST, ele precisa aprender também a entrar ali na redação despido de ideologia. Ele tem que Sim. trabalhar com o conjunto informativo que ele tem na mão. Por quê? Porque aqueles textos são selecionados para despertar no outro a inclinação. O Enem não quer ser seu amigo, ele quer ferrar tua vida. Né? E a Então, o que FUVEST você também. E a FUVEST também. A única que é mais legalzinha ali é a Unicamp, mas mesmo assim, se vacilar, ela te come. Então, o aluno ele precisa realmente ter essa segurança, ele precisa estar seguro nesses 4 pilares, e ele precisa compreender que a opinião dele no mundo real é importante, mas a opinião dele passa a valer com maior intensidade quando ele se conecta com um conjunto informativo, que são os recortes ali que o Enem propõe. Se você viajou ali, meu amigo, já era. Por isso é importante que você tenha esses 4 pilares bem marcados para você. Boa, Marcião. E outra coisa, né, Marcião? Eu costumo dizer assim, né? Mais uma vez, a gente vai voltar lá no comecinho da nossa conversa, né? A leitura e a interpretação de texto, lendo e interpretando os textos motivadores do Enem, por exemplo, né, que vão nortear o seu caminho. Então, por exemplo, nesse último texto, né, Márcio? Nessa última prova de redação do Enem, o estigma em relação às doenças mentais, né? E lá tinha 11 milhões e meio de pessoas no Brasil possuem algum tipo de distúrbio mental. Espera um pouquinho. É um dado estatístico que eu consideraria para colocar no meu texto. Né? Claro. Para usar o meu texto como elemento, até para poder argumentar. É isso que eu costumo dizer para os meus alunos, né? 17% da população brasileira apenas tem acesso ao cinema. Espera um pouquinho. É um dado estatístico muito forte, muito significante, né? Muito significativo. Então, eu tenho que usar isso para ajudar na construção do meu argumento. Então, passa por esse processo, Márcio, que você disse muito sabiamente aí no começo do nosso bate-papo, que é a leitura e interpretação de texto. Leitura Ativo. Processo ativo de fazer isso.
porque a gente está falando de dados estatísticos que são factuais. Ah, mas eu não concordo com. Beleza, mas são dados, são fatos demonstrados. E esses fatos forçam você a assumir uma interpretação de elementos implícitos pressupostos. Sim, sim. E outra coisa, né, Márcio? Eu costumo brincar com os meus alunos, né, nas brincadeiras que a gente faz em sala de aula para dar uma quebrada na aula lá, né, um somebody love com o aluno, aquela coisa toda. Costumo dizer para eles: ninguém vai ligar para sua casa e vai falar assim, cara, é sério que você pensa isso? Ninguém vai ligar. É esse seu Sério? posicionamento? É sério? Então, assim, Sério isso, né? né, é sério isso. Pode se posicionar que ninguém vai. Né, a gente, como corretor, a gente não tem acesso ao nome do candidato. Então, ninguém vai ligar para o candidato, né, Marcelo? Não, ninguém. É justamente isso. O Enem faz você se inclinar, e não é só na prova de redação, isso acontece na prova Não, inteira, na né? prova toda. É. Prova toda acontece isso, mas na prova de redação, os textos são feitos para você ficar inclinado. Nesse último aqui, a galera não sabia, na maioria dos casos, não sabia o que era estigma. E aí entra um problema de sinonímia, porque quando Sim, você pensa em um dicionário de sinônimos, você fala assim, ah, sinônimo é tudo igual. Não, querido, sinonímia é semelhança. Só para semelhança. você ter uma ideia, você pega a palavra luta, são, se eu não me engano, 27 sentidos para 53 sinônimos. Né? Você entendeu? Olha a amplitude da língua portuguesa, né? Como a gente tem que tratar isso e como a gente tem que encarar isso, né? É E muita olha, coisa. detalhe, hein, Márcio? Detalhe. Estigma, né? Muitas pessoas não sabiam o significado da palavra. E eu disse para os meus alunos, antes de fazer a prova, falei, qualquer dúvida, leia a coletânea, o texto motivador, vai estar lá. E realmente estava o significado, né? Por exemplo, FUVEST, 2012, se eu não me engano, altruísmo. Muitos candidatos não sabiam o que era altruísmo, estava lá na prova, né? Que é o contrário de egoísmo, né? Então, assim, a leitura do texto motivador é tão importante para, né, para decifrar o tema, né, que passa até pelo conceito da palavra que está no tema, né? O vestibular não é nosso amigo, mas ele também não Não, vai te deixar numa situação é, encalhada, né? Não vai te é, deixar num atoleiro. Ele vai dar os mínimos mecanismos para que você desenvolva, né? E você tem com que certeza. confiar, como você falou, você tem que ter segurança no que você aprendeu. Então, na hora que você chega lá para fazer o texto, fazer a redação, você tem que estar bem. Não é só uma questão técnica de produção, é uma questão também psicológica. O Sim, conjunto da redação, do aprendizado de produção de texto, sim, tem a ver com psicológico. sim, Né? Tempo, sim, desenvolvimento, posicionamento sim, ideológico, ruptura de posicionamentos. sim. Então, não é só escrever, tem Não é só um escrever. monte de coisa aí. Tem um monte de coisa envolvida. Bom, Marcião, quero agradecer sua participação aqui no canal do Curso Regra. Eu quero agradecer a cada pessoa aí que puder, né, compartilhar o nosso vídeo aí para que mais pessoas possam aprender. Deixo aqui já, Márcio, o meu convite para que a gente possa sentar um dia de novo e bater um papo de novo e que nós possamos falar um pouquinho de TRI para esse pessoal aí, para o pessoal saber realmente o que é Ótimo. TRI. A gente pode marcar um novo encontro aí, Marcião. E ó, agradecer de coração um irmão querido que eu tenho, o Márcio. Muito obrigado, Marcião, pela sua participação. Um beijão para você aí. Deus te abençoe na sua jornada aí. Eu queria que você desse uma palavrinha aí para a gente poder terminar o nosso encontro. É isso aí, galera. Obrigado, muito obrigado. Eu fico grato, gratidão total, porque o Elias é um cara que eu admiro muito. Na minha opinião, de Hellis professor, é um dos caras mais tops de produção de texto que a gente tem no Obrigado, Brasil Marcião. hoje. Existem poucos com a qualidade dele. É uma honra participar do seu canal. Muito E obrigado. eu A tenho honra é certeza, toda minha. A honra é eu toda tenho minha. certeza de que quem acessar o seu canal vai colher na fonte pura as melhores informações para produzir um bom texto. E eu Muito fico obrigado, honrado, e só me Marcião. chamar que eu volto. Muito obrigado, irmão. Forte abraço, Marcião. Deus abençoe aí na sua jornada. Valeu, valeu, pessoal. Um abraço, pessoal. E se serviu, e se você curtiu, passe adiante esse vídeo, compartilhe.